Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estou aqui mais uma vez para trazer uma reflexão para os irmãos da parte do Senhor. E a mensagem de hoje está no livro de 1 Samuel, no verso 3, o 4, que diz assim, ó: O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. É interessante essa passagem quando Deus fala com Samuel. Samuel, ele não hesitou de dizer para o Senhor: Eis-me aqui. E ele ouviu a voz do Senhor. O mais interessante nessa palavra é que sabemos que Samuel era um jovem, Samuel era um menino, ele não tinha nenhuma experiência com o Senhor, ele não conhecia a voz do Senhor. Mas quando o Senhor chama ele prontamente está ali para obedecer, para seguir a vontade de Deus. E daí eu fico pensando comigo, o sacerdote Eli, ele já estava no templo servindo ao Senhor por muitos anos. E Samuel não. Samuel era um jovem, tinha acabado de chegar no templo quando sua mãe Ana o entregou no templo para servir o Senhor. Samuel era o sonho de Ana. Ana por muito tempo esperou a sua promessa se cumprir, esperou com ansiedade o sonho de ser mãe, mas ela também disse ao Senhor: Senhor, se tu tão somente me deres um filho, eu entregarei ele no templo para te servir para o resto de sua vida. Olha o quão importante, né, a função, a promessa de Ana na vida de Samuel. Ana, ela podia ter hesitado depois que o filho nasceu, ela podia ter dito para o Senhor: olha, Senhor, é difícil eu te entregar o meu filho, porque ele é a minha promessa, ele é o meu sonho, por muito tempo eu esperei por ele. Eu acho que eu vou voltar atrás, Senhor, eu não vou te obedecer, eu não vou cumprir o meu voto, eu vou ficar com ele para mim, eu vou criá-lo. Mas Ana cumpriu a sua promessa. Ela levou Samuel no templo e deixou Samuel lá. E Samuel veio aprender com o seu mentor, que era Eli. Eli se prontificou a criar Samuel nos caminhos do Senhor. Eli se prontificou a cuidar de Samuel e fazer de Samuel um grande sacerdote, um grande profeta. Sabemos que ele já estava velho e sua família estava fora da promessa de Deus, estava fora do plano de Deus. Eli estava sossegado e não estava mais preocupado, estava fora da rota, já estava cansado e Deus já não falava mais com Eli. Deus precisava levantar outra pessoa para poder estar em contato com a humanidade. E Deus agora fala com Samuel. Mas Samuel não tinha experiência com o Senhor. Samuel nunca tinha ouvido nem a voz do Senhor. Mas eu quero explicar para os irmãos aqui sobre estar no centro. Estar no centro da vontade de Deus. Será que estamos no centro da vontade de Deus? Será que temos ouvido a vontade de Deus? Será que o que estamos fazendo está de acordo com a vontade de Deus? Muitas vezes, o que nós achamos que é bom para nós, é bom para Deus. E muitas vezes, o que é bom de Deus não é bom para nós. Muitas vezes, o que nós queremos não está na vontade do Senhor. Eu sempre ministrei, sempre ministro, que as coisas de Deus não são as mesmas coisas que nós queremos. Às vezes, quando Deus tira algo de nós, quando Deus ele nos repreende e quando Ele chama atenção e nos tira alguma coisa, isso dói, machuca, sofremos, ficamos tristes, não entendemos o porquê que isso está acontecendo. Não entendemos por que Deus tirou algo de nós.
E mais lá na frente é que vamos entender o porquê daquilo, o porquê que isso aconteceu, o porquê que foi assim, né? No momento parece que estamos perdidos, estamos desesperados, parece que estava tão bom do jeito que estava, né? Estava tão perfeito do jeito que estava, e parecia que aquilo não ia nos fazer mal. Mas será que estava na vontade de Deus? Será que estava nos planos de Deus, no projeto de Deus? Os planos de Deus são maiores e melhores do que o nosso. Muitas vezes o que nós estamos fazendo ou achamos que estamos fazendo certo, mas não é o certo para Deus. Às vezes nós fizemos coisas que na nossa cabeça, no nosso entendimento está certo, mas para Deus não está. E muitas das vezes Ele vem e tira aquele projeto, tira aquele desejo, muda os nossos planos e nós não entendemos. Eu penso assim comigo que às vezes achamos que estamos fazendo a coisa certa, estamos no caminho certo. Nós temos que analisar e repensar nossas ideias e dizer para o Senhor, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Tudo que formos fazer tem que ser consagrado ao Senhor, tem que ser apresentado ao Senhor, antes de tomar qualquer decisão. Será que eu posso vender a minha casa? Será que eu posso vender o meu carro? Será que eu posso mudar de cidade? Será que eu posso mudar de emprego? Nem tudo o que nós queremos é o querer de Deus. Nem tudo que está no nosso coração está no coração de Deus. O coração de Ana era criar Samuel, mas no coração de Deus era ter Samuel no templo para fazer dele um profeta. Será que temos ouvido a voz de Deus? Quantas vezes Deus já falou conosco e nós não demos ouvido, não prestamos atenção? Eu, por esses dias, eu estive analisando muitas coisas na minha vida. Tem certas coisas que eu tenho vontade de fazer e o Senhor fala para mim, não é para você. Não é isso que eu quero para você, eu tenho planos maiores e melhores. E muitas vezes eu questiono a Deus, eu falo, Deus, mas é só isso. Não vai fazer mal, não vai dar nada. E muitas das vezes a gente começa algo que mais lá na frente vai nos afastar da presença de Deus. Mais lá na frente vai nos afastar do propósito de Deus, do plano original que Deus tem para nós. Quando Deus criou o mundo, criou o céu e a terra, Ele fez todas as coisas. Depois que Ele criou todas as coisas, Ele fez um jardim. E nesse jardim Ele colocou Adão. Ele não fez o jardim para Adão. Ele fez Adão para o jardim. E Adão saiu do propósito de Deus, saiu do plano original de Deus, porque ele achou que não ia dar nada, porque ele achou que era só uma fruta. E às vezes tem coisas na nossa vida que nós achamos que não vai dar nada. Ah, é só mais uma vez. Ah, é só dessa vez. Não, isso aqui não é pecado, isso aqui não está errado. E a gente vai e faz. E não pergunta para o Senhor, Senhor, o que tu acha? É como dirigir um carro. Você tira a carta de motorista, você vai dirigir um carro e você está dirigindo e fala para Jesus, fala para Deus, vem aqui, senta no banco do caroneiro e vamos comigo. Ou muitas das vezes, senta no banco de trás. Não seja o GPS, não. E deveria ser ao contrário.
deveríamos dizer: Senhor, eu tirei a carta de motorista, mas eu quero sentar no banco do caroneiro. Eu quero que o Senhor dirija o meu carro, dirija a minha vida, dirija o meu barco. Mas não, nós achamos que tudo que estamos fazendo não dá nada. Não dá nada. Será que temos ouvido a voz do Senhor assim como Samuel ouviu? Será que temos reconhecido a voz do Senhor durante os momentos da nossa vida? Às vezes ouvimos uma voz dizendo para nós: olha, não faça isso, não tome essa decisão, isso aí não é bom, isso aí não é legal, não faça assim, não faça assado. E muitas vezes achamos que é coisa da nossa cabeça e vamos lá e fizemos e quebramos a cara. Porque achamos que nós somos o bambambam, que nós sabemos tudo, que nós podemos tudo. Você até pode tudo. Você pode até ser o bambambam. Mas lá na frente, você vai quebrar a cara. Lá na frente, as portas vão se fechar. Lá na frente, o teu propósito não vai ter êxito. Por quê? Porque Deus não está nesse negócio. Às vezes, quando Deus nos tira algo, é porque Ele nos quer no centro da vontade dEle. E só se nós não tivermos no centro da vontade dEle, é triste o nosso fim. A nossa história não tem continuidade, porque não está no propósito de Deus. Quando Deus pediu para Abraão o seu Isaque, eu fico imaginando como foi difícil para Abraão entregar o seu Isaque. Ele teve que abrir mão do seu Isaque, da sua promessa. Ele podia ter dito para Deus: tá, mas e daí? Isaque não era o filho da promessa. Isaque não era a tua promessa sobre a minha vida. Mas Deus quis testar Abraão, quis provar a fé de Abraão e disse: leva o teu Isaque para sacrificar. E Abraão também não pensou duas vezes e foi sacrificar o seu filho. Mas no momento certo, Deus preparou o cordeirinho e disse: não, Abraão, tu já me provou que tu me amas. Por isso que temos que analisar se o que estamos fazendo está no plano de Deus, no plano original de Deus, no propósito de Deus. A nossa vida é como se fosse um muro. Enquanto nós estivermos dentro do muro, estamos protegidos. Mas se esse muro cair, se esse muro for tirado, nós estamos desamparados. Imagina você dormir fora dos muros da sua casa. Você morar numa casa sem muros, essa casa está sem proteção nenhuma. E assim é com Jesus, assim é com Deus. Nós temos que estar dentro do muro, dentro do propósito de Deus, dentro do chamado de Deus e obedecer. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Graça e paz.